Olá, meus irmãos, aqui é o pastor Gilmar Santos. A partir deste vídeo, eu estou fazendo 4 imersões. A primeira, estarei abordando o ministério eficaz a partir das Escrituras. E eu estou convidando a todos e a cada um para pensarem comigo acerca destas temáticas. O ministério eficaz, o ministério cristão, é aquele que tem como fundamento, em primeiro plano, a convicção de uma chamada. Deus é Deus que nos chama. O apóstolo Paulo, ele diz que Deus nos chamou com uma santa vocação. A partir daí, nós entendemos que a nossa chamada, ela é santa para uma vida de santidade e para sermos ministros de um evangelho santo. A eficácia desta chamada tem que estar fundamentado nesses pilares. A convicção da chamada. Esta chamada, ela tem que ser sempre, continuamente baseada na palavra de Deus. Haja vista que somos chamados para sermos ministros dos oráculos divinos, da palavra do Senhor, das sagradas escrituras, da Torá. Logo, todo ministro que quer desenvolver, consolidar um ministério eficaz, ele tem que ter um ministério construído no estudo sistemático, exaustivo da palavra de Deus. Ele tem que alimentar-se diariamente com a palavra e manejar bem a palavra. É interessante que o termo manejar significa dar o corte certo. Pense em um médico bem profissional, bem eficaz, que sabe manusear o bisturi. Ele sabe fazer a diferença entre o corte, que vai alcançar apenas a pele, ou mais profundo, a carne, vai separar a carne de tendões. Então, ele sabe como aplicar o corte certo. É esta a ideia original quando a Bíblia diz assim: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. O ministério eficaz tem que ter o fundamento nas Escrituras. Logo, a mensagem, o ensino do ministro de Deus tem que ser sempre respaldado com as Sagradas Escrituras. O conteúdo é a Bíblia Sagrada. E este conhecimento, este domínio da palavra, não deve ser apenas periférico. Eu já li a palavra de Deus toda. De repente, você apenas teve uma visão global do plano da salvação, das Escrituras Sagradas. Agora, se faz necessário conhecer a palavra de Deus tematicamente, profeticamente, exegeticamente, para que, de fato, você tenha um ministério eficaz para ensinar ou para pregar. Falando em pregar, que é uma das atividades do ministro cristão, a pregação, que é uma arte, e os pregadores cristãos são os melhores que desenvolvem a arte da pregação. Abrindo um parênteses, muitos de vocês certamente conhecem o livro que eu escrevi, 500 Sermões Bíblicos. Depois lancei uma outra edição, 300 Sermões Bíblicos. Por que neste momento eu me refiro a este nosso livro? Porque a primeira parte deste livro, na sua primeira edição,
e este outro com outra quantidade de sermões. Na primeira parte, eu abordo bastante acerca da homilética, da hermenêutica, da pregação, da constituição ou a preparação do sermão. E então eu julgo oportuno agora usar este livro meu para aclarear mais esta nossa imersão. O pregador eficaz à luz das Escrituras. Então eu quero dizer a vocês que não se consegue separar cristianismo da pregação. O cristianismo está atrelado à pregação. A forma mais eficaz da propagação do cristianismo é exatamente através da pregação. No Antigo Testamento e também no Novo Testamento, nós encontramos a eficácia da pregação na expansão do cristianismo. E esta pregação sendo uma pregação teológica, bíblica e cristocêntrica. A pregação não deve ser apenas cristocêntrica, ela tem que ser teológica, escriturística. Com isto eu estou lhe dizendo que mesmo ela sendo cristocêntrica, este cristianismo, essa centralidade em Cristo, não é baseada em outras fontes, é nas Escrituras. Falando do Antigo Testamento, nós encontramos Moisés fazendo grandes discursos, contextualizando, chamando de pregações Josué, Neemias, Esdras, que era um exímio ensinador e pregador da palavra de Deus. É bom lembrá-los que a maior parte do ministério de Jesus Cristo foi praticado através da eficácia da pregação. Também eu quero que você absorva bem que a arte de pregar, a arte de apresentar sermões, a arte de discursar não limita-se aos pregadores do evangelho, do cristianismo. Nós sabemos que, principalmente na Grécia, grandes advogados, grandes filósofos gregos foram mestres da oratória, do discurso, da homilia, da pregação. Qual é a diferença, pastor Gilmar, entre eles e nós, pregadores do evangelho? A diferença está em dois segredos. Primeiro, que o nosso conteúdo é e deve ser as Escrituras Sagradas. Eles pregavam a filosofia, suas ideologias. Nós pregamos o Evangelho de Jesus Cristo. Eu já tenho dito mais de uma vez que eu, como pregador do Evangelho, eu não somente prego o Evangelho, eu prego o Evangelho que Jesus pregava. É bom que você guarde isto na mente. Nós pregamos o Evangelho que Jesus pregava. E aí é que está a diferença da eficácia da nossa pregação, do nosso sermão, da nossa mensagem. É que os filósofos gregos pregavam os seus pensamentos, suas ideias. Nós pregamos a palavra de Deus, que é poder, que é inspirada, a palavra de Deus que é eficaz e, como diz a própria palavra, ela é como o martelo que esmiuça a penha e é como fogo. A pregação do evangelho e do cristianismo não é uma ideia nossa, Ela é a palavra de Deus. Por isto que é eficaz. Se quisermos ter eficácia
no nosso labor ministerial, seja no ensino, seja na pregação, nós devemos ter esta consciência e este cuidado que toda a nossa mensagem, ela deve ser bíblica, cristocêntrica. Eu quero ainda dizer-lhes que nós precisamos eliminar a ideia preconcebida de que pregar, ensinar as Escrituras é entregar um sermão ou discursar conforme certas regras da hermenêutica canônica. É mais do que isto. Aqui comigo, pregar o Evangelho é ser um porta-voz de Deus. Pregar o Evangelho é ser um embaixador do reino de Deus. Pregar o Evangelho é falar no lugar de Deus. Pregar o Evangelho, aleluia, é pregar a maior mensagem que existe debaixo do sol e que os ouvidos humanos podem ouvir. Logo, se você que é pregador, que sonha ser um pregador, que sonha ser um ministro de Deus, que sonha ser um pastor ou um obreiro, você tem que entender que a eficácia, a garantia, a permanência, a frutificação, a consolidação desse ministério depende dele ter embasamento nas Sagradas Escrituras. Guarde estas verdades, porque é assim que nasce um ministro do Evangelho. Por isto que, ao longo destes anos, eu insisto pregando e dizendo, quem prega, pregue a palavra de Deus. Eu quero fechar essa nossa primeira imersão com uma leitura que vai nos revelar Paulo pregador, Paulo ensinador, Paulo com o ministério eficaz, Paulo com o ministério centrado nas Sagradas Escrituras. Percebam, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, de 1 a 5. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Até a nossa próxima imersão.